Desde os primórdios, os povos mais antigos já profetizavam como seria o fim do mundo. Seja no Apocalipse bíblico ou no Ragnarok viking, a verdade é só uma: o fim vai chegar. Mas será que alguma dessas profecias está realmente certa? E se tiver, como seria esse fim do mundo? Nesse vídeo você vai conhecer as 5 mais prováveis causas do fim do mundo. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do canal Bravo. O meu nome é Caio Bravo, eu sou escritor e roteirista e nesse vídeo eu trago aquelas que eu acredito que sejam as mais prováveis causas do fim do mundo. Todas essas causas que eu vou falar no vídeo de hoje já são amplamente debatidas e conhecidas pela ciência e algumas delas são bem prováveis de acontecer, mas a humanidade já está de olho nisso. É importante deixar claro aqui que quando eu me refiro ao fim do mundo, eu quero realmente dizer o final de toda a humanidade, onde todos os seres humanos deixariam de existir. Obviamente, esse aqui é só um exercício de imaginação, onde eu, que não sou especialista em coisa nenhuma disso, dou minhas opiniões do que poderia acontecer. Então, vamos ao primeiro motivo. Um vírus mortal surge e rapidamente infecta quase toda a população do planeta, transformando todos em zumbis? Não, em doentes. Felizmente, para nossa sorte, aqueles zumbis que a gente conhece de séries e filmes que são mortos-vivos e devoram carne humana só são possíveis de acontecer na ficção. E os motivos são bem simples. Se um zumbi anda, ele precisa de músculo se contraindo para produzir esse movimento. Se o músculo se contrai, esse músculo precisa de nutrientes. E quem leva os nutrientes para o músculo se contrair para gerar o movimento é o sangue, impulsionado pelas batidas do coração. Eu não sei se você sabe, mas os zumbis não tem mais sangue circulando e nem coração batendo. Então, graças à nossa maravilhosa biologia, os zumbis não são possíveis. Mas eu vou explicar isso um pouco mais detalhado em outro vídeo que eu vou fazer no canal. Então, se você gosta desse assunto, fica ligado para mais. Mas, apesar de ser impossível um vírus transformar os seres humanos em zumbis, existem muitos outros vírus que são extremamente letais para a raça humana circulando por aí. E eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando, porque afinal a gente está saindo de uma pandemia, mas seria possível um vírus desse acabar com toda a humanidade? Bem, até onde a gente sabe, não. É difícil a gente bater o martelo para dizer que não existe nenhum vírus capaz de dizimar toda a população do planeta. Porque até hoje nenhum vírus que a gente conhece é capaz disso. Pelo que a gente conhece e estuda sobre os vírus, e tem muita gente no Brasil e no mundo que estuda os vírus, é bastante improvável que algum desses que a gente conhece seja tão mortal assim. Só para você ter uma ideia, no momento em que eu gravo esse vídeo, o número de pessoas no mundo infectadas com... Você sabe muito bem de qual doença que eu quero falar. É de mais ou menos 520 milhões. E o total de mortes é de mais de 6 milhões. Esse é um número extremamente alto se comparado a outros vírus que infectaram a humanidade nos tempos recentes. Essa é uma doença terrível que ceifou a vida de milhões de pessoas e que com certeza deixou marcas profundas na humanidade. Muitas pessoas sofreram com isso e algumas ainda estão sofrendo. Só que a população mundial é de mais de 7 bilhões de pessoas. Ou seja, muitas pessoas no mundo não foram infectadas. Das pessoas que foram infectadas, muitas conseguiram se recuperar e ainda existem pessoas que são bastante resistentes a esse vírus. Isso só mostra que, com o empenho de toda a humanidade em conjunto, é possível controlar a taxa de transmissão de um vírus tão letal. E como já vimos, também é possível criar uma vacina em tempo recorde,
fazendo assim com que o vírus não atinja o máximo potencial de letalidade que ele poderia atingir. Então, só para concluir, eu acredito que uma próxima pandemia ou um vírus ainda mais letal não seria uma possível causa de fim da humanidade. Por nosso azar, nós vivemos em um período extremamente tenso na história da humanidade, onde uma guerra nuclear total pelo mundo não seria assim tão impossível de acontecer. As tensões entre esses países que estão envolvidos no conflito, que são a Ucrânia, a Rússia e alguns outros países da OTAN, são cada dia maiores e ninguém sabe muito bem onde isso vai parar. Então, se caso uma guerra nuclear global se iniciasse, seria essa a possível causa do fim do mundo? Eu expliquei bastante sobre como seria um possível conflito nuclear mundial nesse vídeo aqui em cima. Então, se você gosta desse tipo de tema, clica ali no vídeo e depois você volta aqui para assistir esse, beleza? Mas resumindo bem, eu não acredito que a humanidade como espécie poderia simplesmente acabar devido a um conflito nuclear. Assim como eu expliquei no vídeo, depois das explosões atômicas, depois da radiação e depois do inverno nuclear, certamente milhões ou até mesmo bilhões de pessoas simplesmente deixariam de existir. Mas pela quantidade de bunkers espalhados por vários países no mundo, pela resiliência do ser humano e até pelas dimensões gigantescas da própria Terra que acredito que impediriam a maior parte da radiação de atingir o sul do hemisfério sul, acredito que milhões, se não bilhões de pessoas ainda poderiam sobreviver para conseguir repovoar o mundo e reconstruir a nossa sociedade como a gente conhece hoje. O Sol é uma gigantesca esfera de gás que queima no espaço. Na verdade, queimar é um termo muito aquém do que realmente acontece lá. Por toda a superfície do Sol, explosões nucleares acontecem o tempo todo. Essas explosões são centenas, milhares e até mesmo milhões de vezes mais poderosas do que as bombas nucleares da Terra. E essas explosões solares lançam partículas bem pequenas carregadas de energia pelo espaço ao redor. E essas partículas são genericamente conhecidas como ventos solares. Algumas explosões do Sol são tão fortes que esses ventos solares podem chegar até atingir a Terra. E se o vento for poderoso o suficiente, ele é capaz de queimar todo o circuito elétrico existente no planeta. Computadores, carros, controles remotos, celulares e até a sua geladeira simplesmente deixariam de funcionar da noite para o dia. Nós voltaríamos a viver simplesmente na Idade Média. Agora imagine o caos que seria se de repente tudo que fosse elétrico no mundo simplesmente parasse de funcionar. Carros andando pela estrada, aviões em pleno voo, os controles dos computadores de uma prisão de segurança máxima, satélites, centros de distribuição de alimentos, navios, enfim, esse seria realmente o fim do mundo. Bem, fim do mundo como a gente conhece, mas não exatamente o fim de toda a humanidade. Eu digo isso porque nós, enquanto espécie, já passamos por eras onde a tecnologia não era nem de perto tão desenvolvida quanto é hoje. E, bem, a gente está aqui hoje para contar a história, né? Então, só para concluir, apesar do caos inicial que certamente ia se instaurar, eu acredito que bastaria apenas alguns anos de adaptação para que a humanidade conseguisse reconstruir a sociedade como a gente conhece hoje. E por falar em Sol, ele está com os dias contados. Daqui a um pouco mais de 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai se expandir. Ele vai aumentar de tamanho até chegar além da órbita do planeta Marte. E nesse processo de expansão, ele vai consumir e incinerar tudo que tiver pelo caminho. E, bem, isso inclui o planeta Terra. Então, esse com certeza vai ser o fim da humanidade. A não ser que até lá nós seres humanos tenhamos dado um jeito de colocar motores gigantes no planeta Terra e tenhamos dado um jeito de tirar ele do lugar, como aconteceu nesse filme aí.
Mas esse processo de expansão do Sol, em que ele vai crescer e consumir Mercúrio, Vênus, a Terra e vai destruir Marte, só vai acontecer daqui a muito tempo mesmo. E até lá eu tenho plena certeza que a humanidade já vai ter conseguido colonizar outros planetas. É só você pensar bem, em menos de 200 anos nem existiam carros andando pela rua. E hoje a gente consegue enviar objetos para fora do sistema solar. Bem, a gente está quase chegando até Marte. Então, imagina o que pode ser feito em 5 bilhões de anos. Muita coisa, né? Mas então a gente chega no último motivo. E se um meteoro atingir a Terra? Olha, se for um meteoro pequeno, eu acho que não teria problema nenhum. Afinal, meteoros atingem a Terra o tempo todo. Eles caem pela atmosfera e são incinerados antes mesmo de chegar no chão. As estrelas cadentes, como a gente conhece, e eu tenho quase certeza de que você já viu uma, são simplesmente isso, objetos do espaço que queimam na atmosfera da Terra e muitas vezes nem chegam a atingir o chão. Tá, mas e se for um meteoro grande? Tipo, bem grande? Bem, aí já era. Na minha opinião, o único motivo realmente preocupante que poderia acabar com toda a humanidade seria a queda de um meteoro suficientemente grande para destruir todo o planeta Terra. Atualmente nós não temos uma nave para sobreviver no espaço vagando por tempo indeterminado e também muito menos nós não colonizamos ainda nenhum outro planeta, então a gente só consegue ficar aqui mesmo. Também não temos atualmente uma tecnologia boa o suficiente para conseguir destruir um meteoro muito grande. Então, se um desses estiver vindo em nossa direção, bem, já era. Não tem muito o que fazer. Aí é rezar, fazer as pazes com quem você brigou, ficar com a sua família e, bem, tchau, tchau, humanidade. Mas, nesse momento, existem muitos telescópios e cientistas monitorando os céus à procura dessas possíveis ameaças à humanidade. Então, eu acredito que a gente não precisa se preocupar tanto assim, pelo menos por enquanto. Mas sabe de uma coisa que você deveria se preocupar? Com o desaparecimento do detetive Yodenba. Veja seus últimos momentos. O detetive Yodenba é um famoso investigador de todos os tipos de casos e fenômenos. Ele desapareceu enquanto fazia uma investigação sobre estranhos casos de desaparecimentos em uma vila distante. Para ter mais clareza na mente, o detetive anotava todos os seus pensamentos e todas as pistas em um diário. E esse é o diário dele. O diário foi encontrado em meio a uma poça de sangue, mas sem nenhuma outra pista. Então, se você gosta de histórias de mistério, de investigação com um pezinho no sobrenatural, leia esse diário. Ajude a desvendar as pistas e a desvendar o último caso do detetive Yodenba. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. E aí, você gostou desse vídeo? Se curtiu, deixa aqui o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para que eu possa fazer mais vídeos sobre destruição do mundo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.